eu falar uma coisa. Você tocou numa palavra aí que tem sido bastante revista por mim há algum tempo já, que é a palavra justiça. E você colocou aí como um dilema, né, entre justiça e graça, né? E eu acredito que é um dilema, uma escolha, se a justiça que estiver sendo falada for a nossa justiça, que é como um trapo de imundícia. Aí essa justiça, eu acredito que sim, ela é contrária à graça de Deus, né? Porque a palavra justiça, ela tem sido esvaziada do seu significado, né? E a gente tem associado muito a palavra justiça à palavra vingança, né? Então, quando a gente vê as pessoas clamando por justiça, elas estão clamando por vingança. Mas a justiça, no sentido dela, lá na origem dela, é uma virtude. E é uma virtude relacionada ao Pai, porque ele é um juiz justo, né? E o reino dele é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, né? Então, assim, essa justiça divina, ela faz parte junto com a graça, porque a palavra diz também que Jesus se tornou justiça de Deus, né? Porque o que é a palavra justiça, né? Eu tenho buscado um pouco na origem, né? E a palavra, a raiz da palavra justiça é a mesma raiz da palavra família, né? Lá na origem, né? Então, para você ver como é muito diferente do que a gente tem nosso conceito de justiça hoje, né? Então, esse conceito de mesa é um conceito de justiça. É aquele que tem mais fome, aquele que é maior, né? Por exemplo, um adulto, ele vai comer mais. Por quê? Porque ele precisa de mais. Agora, aquela criança, né, que tem ali pequenininha, ela não vai comer a mesma quantidade daquele adulto. Por quê? Porque ela precisa de menos. Então, o que é justiça? É você dar àquele que precisa mais e àquele que não precisa tanto, menos. Né? Então, justiça é você estar ali comunicando numa mesa, né, a necessidade do outro, né, e suprindo com fraternidade entre a família. Né? Então, assim, essa justiça que a palavra fala, que o reino começa com justiça, né? Ele fala, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Né? Então, assim, o reino dele é essa justiça pura, né? Aquela justiça que está lá atrás, que ele traz como uma virtude. Né? E aí ele fala em 1 Pedro, que eu acho que você estava ouvindo o que eu estava cantando esses dias aí, viu, Paulo? Porque eu falo justamente isso, que nós somos nação santa, propriedade exclusiva, geração eleita, sacerdócio real, para manifestar as virtudes de Deus que nos tirou das trevas para um reino da sua maravilhosa luz. Né? Então, assim, essa virtude que está sendo resgatada, essa virtude, essa justiça que está atrelada à graça. Né? Porque quando Jesus se torna justiça de Deus, o que significa isso? A nossa dívida, a gente era merecedor de morte, né? Só que ele tomou para si, ele perdoou a nossa dívida, se colocando no nosso lugar, né? E falando assim, e assumindo, né? Então, a palavra, ele se fez justiça, ou seja, ele tomou a culpa que era minha, né? E, com o seu sangue, ele nos lavou. Né? Então, ele, com o seu sangue, ele nos purificou de todos os pecados. Então, ele se fez justiça, ou seja, ele tomou aquilo que era meu. Né? Então, essa justiça, ela está atrelada à graça. Então, quando você me falou graça, eu entendi como a justiça divina. Porque essa justiça não é a nossa justiça. A nossa justiça é um trapo de imundícia. Né? Quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente vê essa outra justiça, que é uma justiça que na verdade, ela não é uma virtude. Né? Ela é um vício. Ela é um vício. Né? Uma deturpação do que é justiça. Né? Porque esse entregar aquilo que merece, né? Por exemplo, se nós vemos, né, uma pessoa que comete alguma coisa grave, né, ou uma injustiça que a gente chama, né, a gente clama vingança sobre ela, né? Eu tô falando assim, geralmente as pessoas clamam vingança sobre ela, né, como uma forma de justiça, mas não é essa justiça que o Senhor estava te colocando, né? E quando ele colocou graça, na hora que você falou graça e justiça, eu estava vendo assim, a justiça sua ou a minha justiça? Porque a minha justiça, ela vem pela graça. Né? Então, quando eu vi você falar esse dilema, né? Porque dilema, ou você escolhe um ou você escolhe outro. E aí na minha cabeça, mas justiça, né? Como eu tenho estudado justiça há algum tempo, eu falei assim, não, mas justiça é uma virtude, mas como eu vou escolher entre um e outro, né? Então, assim, na hora que você falou, olha, justiça e graça, eu entendi. A sua justiça ou a minha justiça? Porque a minha justiça,
É aquilo que a gente acabou de cantar, né? O jugo dele é suave, né? O fardo dele é leve. Então, é essa justiça, a justiça que vem dele. É isso. Amém, Sara. Muito bem colocado. Eu acho que eu não me expressei bem, Sara, mas era exatamente isso, porque o que eu estava trazendo quando eu pedia justiça e sobre toda essa situação do Brasil, sobre a política, né? A justiça e a verdade, eu estava querendo que ele fizesse a minha justiça. Eu estava querendo que ele chegasse para lá e pegasse o mundo e jogasse ele na cadeia, né? Eu estava querendo que ele pegasse Alexandre de Moraes e botasse uma peruca nele e ele saísse sendo ridicularizado lá e todo mundo olhando dele. Eu queria a minha justiça. Então, o Espírito Santo perguntou, você quer a minha justiça? A graça do Pai? De peruca, Eu não. queria que ele fosse de peruca para passar no lugar dele, mano. Era uma pergunta para ele, ela estava de peruca. Para mim, mano. Mas é isso, cara. Muito bem colocado que você falou, maravilhoso. Queria Quando eu falei antecipar o que carnaval, irmão Paulo. entre a minha justiça e a justiça do reino só vai vir pela luz. É isso que eu vejo. Então, eu não tenho condições de trazer justiça. Eu não tenho condições de pedir justiça, porque eu não tenho a justiça. Né? Mas eu tenho condições de pedir a graça, e eu tenho condições de declarar a graça, porque eu estou entendendo a graça e eu estou andando na graça. Ou estou tentando andar na graça, né? Aí o que você falou aí está em Romanos 14, 17, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E fora dele, fora da luz, fora da graça, não tem justiça, Sara. Você está certíssima. Muito boa a sua colocação, maravilhosa, né? Eu estou com a justiça da graça, com a justiça no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, ele é paz, ele é alegria, mas no Espírito Santo. Sem Emmanuel, sem o Espírito Santo, sem o Pai, não há graça e não há justiça. Né? Essa é a minha visão. Muito bem colocado, Sara. Obrigadão pela... Isso é a luz de Cristo dissipando as trevas. Amém. As trevas não compreenderam, Manuel. O que é que quer dizer isso? Então, as trevas são o sistema. As trevas é o sistema. As trevas é o que está acontecendo no mundo. As trevas é o mal. Isso, amém. Então, o mal não conheceu a luz, não reconheceu a luz, não compreendeu a luz. Nós temos que levar a luz para as trevas e acabar com as trevas. Essa é a nossa missão. Né? Onde tiver treva... Sara colocou uma observação bem interessante sobre o alimento para a criança, para o adulto. É diferente, né, Sara? E é justo que seja colocado de acordo à sua necessidade. A palavra de Deus nos diz que para alcançarmos o reino dos céus precisamos voltar a ser crianças, ou seja, precisar de menos, ter tanto conhecimento que a nossa necessidade seja menor. Crescer no Espírito, crescer na graça, para que a nossa necessidade seja como de uma criança menor e possamos ajudar, ou seja, possamos alimentar com as nossas vidas, com a nossa luz, as outras pessoas que ainda carecem de mais conhecimento. Eu achei fantástica essa colocação, Sara. Brilhante.